Rapaziada, eu tava acompanhando a live do Mídia Papic, né? De boaça, caí de paraquedas na live, não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Mas aí eu descobri que eles estavam falando das novas concept arts de Transformers 4 A Era da Extinção. Mas enfim, inclusive créditos ao Mídia Papic, né? Para o meu querido Mid, sobre essas concepts, etc. Então, né, não perdi tempo e já fiz vídeo e etc. Então, bora pro vídeo. Eu vou dar um contexto breve sobre essas concepts. Elas são baseadas na história original de Transformers 4, onde ia ter várias coisas diferentes, tipo ia ter os Lords of Deception, que iam ser os vilões do filme, junto também com o Galvatron, que ia ser um Titan e ele ia virar uma base gigante. Lockdown ia ser diferente, entre outras coisas. E ia ter também os Dinobots, só que eles seriam diferentes. Seriam como se fossem guardiões do Allspark e os Caramba 4. Se vocês viram aquele vídeo lá do Trajano, lá de 2021 eu acho, da história original de TF4, vocês estão ligados como é que ele é. Como é que essa história é. Mas enfim, analisando a primeira concept, é onde o Optimus está montado no Grimlock. Eu sinceramente achei o visual dos dois extremamente estranho. O Grimlock tá com a cabeça estranha, esses dentes gigantes me lembram muito os Miloton, que é o tigre dente de sabre. Muito estranho essa concept, na moral, o design do dente, tipo, gigante. O design do Grimlock em si tá muito estranho, a cauda no final ali tá com umas duas pontas, parecendo uma pinça. O Optimus tá com uma mistura do visual do quarto com o visual do terceiro filme. Aí ele tá com a ombreira do quarto filme. A cabeça dele tá mais parecida com o do terceiro. O peito também. A cabeça dele também tá como se fossem uns chifrinhos ao invés das antenas. E o Grimlock em cima tá com um canhão gigante. É uma espadagão gigante que o Optimus tá segurando também. Cara, tudo é esquisito dessa concept. Tudo é esquisito. Aqui temos a caverna dos Lords of Deception. E aqui a gente tem a concept deles. Tem ali os bots fazendo queda de braço, outro ali no fundo comendo óleo, que foda, né? Bebendo óleo. Ali no fundo tem um humano e um robô meio magricela que viraria uma moto. No caso, esse humano era para ser o protagonista e ele seria um inventor, mas não era o Cage. E ele inventou esse robô magricela que seria, entre aspas, trago a vida, né? Eles iriam trazer vida ao Transformer graças à matriz. E aí ele ia ficar vivo. Ali na parede tá um símbolo do Decepticon, os Caramba 4. Eu sinceramente gostei muito dessa concept. E eu acredito que hoje que seria muito melhor se a gente tivesse essa história do que a história que a gente viu em Transformers 4 A da Extinção. E aqui tem outra concept onde a gente vê um robô amarelo bizarro que parece o Bumblebee, só que ele tem uns flaps com jatos. Eu acho que é o Bumblebee, mas por algum motivo esse Bumblebee tá sendo atacado por uns tanques. E aí ele tá num cenário como se fosse uma cidade destruída. Eu acho que é Chicago. E aí eu não sei o porquê, eu não sei o que tá acontecendo nessa cena. Nem no roteiro original fala, cita alguma cena parecida com essa. Eu sinceramente não sei o que falar disso. Só uma coisa, esse visual desse Bumblebee, eu acredito que seja o Bumblebee, é legal. É maneiro. Mais uma concept onde a gente tem o Drift. Sim, essa coisa é o Drift. Montado em um Dinobot que eu acho que é o Slash. Por algum motivo, o Slash me lembra muito um Pteronossauro nessa concept. E esse Drift, meu Deus do céu, é muito feio. Ele parece qualquer merda. Ele parece um Dreadbot. Ele parece muito um Dreadbot pintado de branco e vermelho. E as espadas que nem parecem katanas. Mas enfim, né? E o Slash também tá legal. Tipo, a pintura vermelha é maneirinha, só que a cabeça é meio estranha. Por algum motivo, esse Dinobot me lembra muito aquele Velociraptor lá do Dinossauros 2000 da Disney. Aqui temos o Bumblebee montado no Strath, que não teria duas cabeças, teria só uma. E a coloração é um vermelho misturado com branco. Cara, eu sinceramente gostei bem mais dessa concept do que o visual do filme. E o Bumblebee, por algum motivo, tá com o visual do segundo filme ao invés de estar com o visual do quarto filme. E eles estão sobrevoando um deserto. É, né? Aquela cena que a gente viu o Grimlock, né? Aquela concept também se passa num deserto. Então eu acho que faz até um pouco de sentido.
E agora temos uma concept muito foda que é do Optimus ordenando alguns Autobots, que eu não consigo identificar quem são. Tem um Jeep ali que eu chuto também que podia ser o Hound. Eu chuto a mesma coisa que o Mid, porque é muito provável que essa porra seja o Hound. Tem um carro azul misturado com um pouquinho de amarelo, que o Mid falou que pode ser o Topspin, mas eu não sei. O Optimus também tá com um visual novo, tá com mais azul que o normal. E ali no fundo tem um Galvatron, sim, aquela coisa, o Galvatron, porque o Galvatron era pra ser como se fosse um Titan. Por algum motivo ele tá com um visual muito parecido com o Ironhide, enfrentando o Grimlock, que também tá com um visual muito gigante. Se pá, tá maior do que o visual do filme, eu acho. E ele tá até com um visual mais parecido com o Megatron Beast Wars do que um Grimlock mesmo. E além do mais, a Nash tá ajudando os Autobots na luta. E cara, sinceramente, eu gostei dessas concepts. Tipo, é interessante, sempre gostei de ver as concept arts dos filmes de Transformers, porque eu fico pensando, pô, como é que seria as ideias originais dos filmes de Transformers. Por isso que, tipo, sempre quando o filme sai, a primeira coisa que eu quero procurar são as concept arts, na moral. E ali no fundo também tem como se fosse uma cidade em reconstrução. O Mid falou que pode ser Chicago. Eu acho que pode ser também. Talvez pode ser outra coisa, não uma cidade em reconstrução, mas ok. E além disso também tem outra concept art, que é uma concept do Optimus numa caverna. E ele vê um fóssil, onde é um Velociraptor gigante, que era para ser o Slash. O contexto é de que o Optimus cairia dentro de uma ravina e ele veria os Dinobots mortos sem Energon. Eles seriam, entre aspas, protetores do Allspark. E aí, quando eles chegassem na Terra, eles estariam completamente sem energia. E para, digamos assim, que uma última tentativa de sobreviver, eles iriam escanear os ossos de dinossauros que estavam ali, mas foram pro saco. Ficaram sem Energon e o Optimus veria eles e iria trazer eles de volta com a Matriz. Finalmente eles iriam usar a Matriz pra alguma outra coisa no filme, mas ok. Então, infelizmente, essa história toda foi descartada. Eu prefiro 1000 vezes essa história do que do filme final, porque eu detesto a história do filme final e eu detesto tudo que tinha no filme final. Enfim, se tiver outra concept aqui, eu coloco na edição. Eu finalizo o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Eu sou o Lucas Antônio e tchau!